Programa Família Forte, de novo com você, entrando no ar e pedindo licença para falar com você, para te fazer parar. A proposta do nosso programa é fazer você refletir sobre família, sobre relacionamentos familiares e de alguma forma te ajudar a resolver os seus problemas nessa área. Queremos ser bênção na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, um tema que diz respeito à comunicação na família. E nós estamos agora com o pastor Eliseu, comunicador, vai estar falando conosco. Pastor Eliseu, pode se apresentar e depois Sim. a gente conversa. Pastor Luiz Antônio, pastora Lívia, é um prazer estar com vocês aqui nesse programa para a gente falar sobre família. Eu sou pastor ali em Campinas, na Assembleia de Deus de Campinas, e diretor da Rádio Paz FM, e felizmente o assunto tem tudo a ver porque eu trabalho com comunicação e vamos falar hoje sobre comunicação. Transparência, liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão é colocada dentro da casa, da família, ela é estabelecida pelos pais. Primeiro, a comunicação, quando ela flui bem com marido e esposa, quando os filhos chegam, essa comunicação, ela também se estabelece nessa relação filhos e pais. E isso é muito importante, que o pai e a mãe comuniquem bem. O filho vai se sentir seguro dentro desta comunicação. Ele não vai ter dificuldade. Existem algumas situações em que o filho ele não fala com o pai, ou não tem abertura, há um bloqueio entre ele e o pai. Então, ele fala com a mãe. Né? Ele quer falar com o pai, mas ele fala com a mãe para a mãe falar para o pai. Não é? Então, já viu o caso assim? Já muito, né? Então, ou vice-versa, né? Ou vice-versa, porque não se estabelece, não tem, o pai não dá aquela abertura, né? Ele não se aproxima do filho, ao ponto do filho ter essa confiança de tê-lo como um amigo, um confidente, alguém que ele possa estabelecer uma comunicação. Então, precisa, em primeiro lugar, que a comunicação entre os pais, ela venha fluir bem, positivamente, ser uma comunicação positiva. Com a chegada dos filhos, eles também sintam essa liberdade e de estabelecer essa comunicação. Então seria até uma aceitação entre o casal, né? Aceitar Sim. um ao outro, não tá tendo tantas críticas. Exatamente. E aí os filhos vão vendo isso e tem coragem também de comunicar. Eu vi essa semana na internet uma frase do pastor Josué Gonçalves e também replicado pelo pastor Antônio Júnior, falando exatamente sobre isso, sobre comunicação. Se você quiser que o seu casamento tenha uma durabilidade, que ele se estabeleça, né, e tenha vida longa, então não deixe de usar aquela comunicação que você usou no início do casamento. Porque quando eu dou palestra para casais, eu digo armas. Quais foram as armas que você usou para conquistar esse homem? Quais foram as armas que você usou para conquistar essa mulher? Né? Então você usou, e eu tenho certeza que uma delas foi a comunicação, né? Que você usou para conquistar essa pessoa. E depois do casamento, o que a pessoa faz? Pendura essas armas, né? E esquece aquela cortesia, a educação, aquela fineza, não é? Aquele respeito, né? Aquela admiração. Até honrar, né? Esquece de honrar. Exatamente. Pastor Eliseu, o que acontece muitas vezes é que nós não comunicamos essa admiração. Né? O que nós estamos falando aqui hoje é justamente sobre comunicação na família. Então, saber se o outro está entendendo a minha admiração, não é? Está entendendo o meu amor, principalmente os filhos, porque os filhos veem o exemplo ali, né? Exatamente. Como é que a mãe está demonstrando amor para o pai. E será que o pai está entendendo? Tantas vezes a gente vê os pais que não entendem esse amor, veem que a mãe só dá, por exemplo, atenção para os filhos, ou fazer a comida para os filhos, que é muito fácil ser mãe. Pastor, é muito fácil, né, você fazer uma comida, agradar o filho. Mas às vezes a gente, como mulher, a gente tem que, aquilo que o senhor falou, as armas do início, né?
quando a gente casou, no início do nosso casamento, eu sabia fazer só pão de queijo. Então era pão de queijo que eu fazia. Uma delícia. E ele é carioca, adorava um pão de queijo, então era no almoço, no café, no jantar. Então era a arma que eu tinha. E aí depois entrou os filhos, eu tenho que continuar, né, comunicando esse amor. Exatamente, fazendo o pão de queijo e caprichando sempre. A questão é exatamente essa. O nosso grande desafio é continuar admirando, continuar fazendo o bem, né? E só que, infelizmente, com o passar do tempo e principalmente com a chegada dos filhos, a gente sempre coloca filhos como obstáculos ou como situações que você tem que superar, né? Na questão de estabelecer esse diálogo, essa admiração e essa comunicação positiva. Mas, além dos filhos, existem as intempéries do casamento, né? Que não é fácil, é um processo e existem aqueles momentos difíceis, como a gente reconhece isso, quando a pessoa vai fazer os seus votos diante do altar: eu prometo te amar, né? No momento de alegria, de tristeza, da doença, da adversidade, e ali é tudo muito bonito. Mas no dia a dia do casamento, depois da lua de mel, depois das festas, depois dos holofotes, do abraço, na vida dois, os dois juntos ali, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, compartilhando das mesmas coisas, num ambiente só, e começando a dividir as suas emoções, né? A sua alma, o seu coração, os seus sentimentos. Que antes não era assim, era um para lá, outro para cá, eu na minha casa, você na sua casa, mas o casamento ele é aquele processo de uma só carne que começa a se estabelecer e vem as dificuldades naturais, né? As dificuldades naturais. Então vem às vezes uma enfermidade, um desemprego e uma dificuldade no relacionamento, e que são desafios para você estabelecer. É aí que a comunicação é provada. Por que a pessoa comunicava tão bem no início do relacionamento? Tratava tão bem, meu amor, meu cajuzinho, meu moranguinho, não é? E depois as coisas vão ficando tão assim difíceis, vão se esfriando, e daqui a pouquinho aquela comunicação desaparece, aquela admiração desaparece por causa das dificuldades do relacionamento, do casamento conjugal. Estamos de volta ao programa Família Forte, falando sobre comunicação na família. Hoje com a honra do pastor Eliseu Lima conosco. E vamos tratar daquilo que tem sido o problema, pastor. Pastor Eliseu, o que a gente poderia trazer bem de prático para o nosso telespectador, que seriam as causas de um afastamento, né? O senhor falou das dificuldades,
Exato. O que a gente poderia trabalhar nesse sentido? Eu estava pensando aqui, por exemplo, quando a gente está no momento de construção da vida financeira, quando a gente está com problemas de relacionamento com os filhos também, quer dizer, tudo isso sendo um fator que vai acabar nos deixando menos próximo do outro, né, pastor? Olha, pastor Luiz, é de saber que nós somos humanos, não somos perfeitos. E de saber que eu tenho que expor a minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Que eu não tenho que ser 24 horas por dia aquele marido perfeito e que tenho que dar conta de todas as coisas. Mas eu tenho que ter essa capacidade de dizer para minha esposa que eu não dou conta, que está difícil para mim, que está pesado para mim, que eu tenho que ter a liberdade de abrir o meu coração para ela e dizer que estou sofrendo, que eu estou com medo, que eu tenho temores, que eu estou passando por dificuldades. E mostrar a minha humanidade para o meu cônjuge, né? E desmistificar aquela coisa do provedor infalível, do super-homem, mas de um homem que tem as suas debilidades e que precisa da força do outro. É por isso que estamos casados. É por isso que estamos ali, nós decidimos casar, né? E a palavra de Deus diz que a mulher é uma auxiliadora, né? E lhe falei uma auxiliadora, alguém que lhe ajude, né, nesse processo. É tão bom quando no casamento tem esse momento de dificuldade em que o homem encontra na esposa um porto seguro, alguém para apoiar, alguém para incentivar, alguém para empurrar. É igual aquele time de futebol que a torcida, ele está perdendo, mas a torcida está lá cantando o hino, levantando a bandeira, incentivando, e daqui a pouquinho o time vira, faz um gol, né? Estava perdendo e ele ganha de virada, porque teve uma torcida. E no casamento, o cônjuge precisa torcer pelo outro. Agora, quando se estabelece uma cobrança dentro da relação, né, e se exige muito do outro, né, perfeição, e não admite que o outro erre, a pessoa vai se afastando. Na realidade, a expectativa falsa, né, pastor? Até a gente, quando prega, a gente fala muito que uma das coisas muito importantes para o casamento é um ajuste de expectativas, porque o que vai fazer a diferença no seu casamento não é a perfeição do outro, mas é o amor pelo outro. O que acontece também nessa relação é que eu sempre digo que não é uma falta grave, não é um pecado, mas o que acontece como motivos de esfriamento da comunicação? São pequenos desapontamentos. As frustrações, sem dúvida. A pessoa fica desapontada com o cônjuge, né? E às vezes vai guardando rancores, um desapontamento aqui, um desapontamento ali, e não tem a coragem de colocar na mesa, de ser franco, Como fala, né, pastor? de ser transparente. Eu falo, pastor, é interessante assim, porque muitas pessoas dizem que o tempo cura tudo. O tempo só cura o que foi tratado. Isso é algo extremamente importante no relacionamento, né, meu amor? E eu achei interessante lembrarmos que não é só entre o casal, mas pais e filhos também vão deixando, né, que os desapontamentos, quantos filhos querem sair de casa cedo, né, querem, porque se sentiram muito cobrados, criticados, acusados, nunca amados, né? Muitas moças até casam mais cedo e o pano de fundo é a família. Os pais. A vontade, né, de sair. E aí né, constrói Então, uma outra família também desastrosa. Já né? ela vai com uma patologia complicada para esse relacionamento, porque ela não casou por amor, ela casou apenas para fugir de casa e para sair de uma situação. Ela queria liberdade, né? Então, são situações que acontecem dentro do relacionamento que vai minando a boa comunicação, né? Por que a pessoa não vai... Falava tanto, dava tanta satisfação. Olha, hoje o meu dia foi assim, né? Eu trabalhei, eu cozinhei, eu passei, né? Eu ganhei um dinheiro, né? Eu fui ali, voltei e tal, né? O telefone sempre toca. Há uma transparência e uma mutualidade na comunicação muito positiva. Mas aí, quando começam a aparecer os desapontamentos, as frustrações, né? E também as mágoas, por causa de uma palavra,
de uma atitude, de uma ação, a pessoa vai ficando, vai esfriando, né? Então ela vai falando menos, ela vai comunicando menos, até o ponto de ficar muito monossílaba, né? O silêncio E estraga tudo, né? tudo bem? Tudo. Antes ela falava sobre tudo, né? Tudo e muito mais. Agora, e aí? Tá bom, está bem. Está bem coisa nenhuma, né? Isso causa muita Né? ferida em quem Então está ela está recebendo, guardando para si, ela não quer. Então, assim, isso é um caminho muito negativo para um relacionamento. Esse não é o caminho. Quando a pessoa começa a caminhar para essa direção, ela está colocando o casamento em perigo, né? Porque ela está começando a levantar o quê? Tijolinhos, e ela está levantando muros. Não está estabelecendo pontes, né? Então é melhor você ser franco. Falar, meu bem, eu não gostei. Meu bem, nós precisamos melhorar, né? Já teve situações na minha... A gente sempre fala da gente, né? Isso, Na palestra que a gente dá, eu sempre gosto de falar da gente. Teve um momento que a minha esposa, ela falou assim, nós não vamos dormir enquanto você não abrir o seu coração, não falar comigo, eu sou a sua esposa e tal. Não é? Você precisa falar, porque o homem às vezes ele se fecha. Eu chegava em casa... Fica numa solidão mesmo. Tomava meu banho, fechava a sacada do meu lá do apartamento que a gente morava, deitava na rede e falava assim, só a minha ação, a minha atitude dizia assim, não quero papo, não quero falar com você, se afaste, é eu e meu mundo, não é? E a esposa quer saber o que está acontecendo no coração desse homem, gente, né? O que está acontecendo? Então, o que se vê é muitas mulheres ficando viúvas, porque o camarada vai ficando introspectivo, né? Não tem essa liberdade de falar e vai guardando, e aí é um AVC, um problema do coração, um pique-paque, não sabe o que aconteceu, porque não, no momento em que ele tinha que abrir esse coração, abrir a sua alma, ele não teve essa coragem, não teve essa força de repartir com o outro a sua dor, o seu dilema. Isso que o senhor falou para mim achei muito forte, né? De homens que adoecem. Adoecem. Né? E de outro lado, pegando esse exemplo, tem uma mulher que se sente rejeitada, achando que é com ela o problema, né? E a dificuldade e aí a que família ele tem. adoece, a família Né? toda. Isso aí vai refletir muito dos filhos, né? Porque também a gente vê os meninos, né? Os meninos. Eu tenho 3 filhos e minha filha... Tudo adulto, mas é minha meninos. menina tem 25 anos e a gente percebe que se a gente deixar, cada um vive um mundo. E a gente hoje nós somos 3, meus 2 filhos já casaram e eu tenho ela conosco. Então a gente entra, sai, oi pai, um beijo e tal, quer dizer... E aquilo que é a essência da família, que é a troca, que é a comunicação, que é o construir o outro, que é o ajudar o outro e que é fazer o outro ir para frente, você não tem. E você, na realidade, vai se tornando alguém que vai fazendo do seu pai, da sua mãe, do seu filho, alguém completamente estranho. Depois você vai juntando, gente, mas o que aconteceu? Não, porque nós nos habituamos a essa realidade. E às vezes a gente só quer receber, não quer dar, não quer doar. Né? Se ele não falou comigo, não deu bom dia para mim, então não vou dar bom dia para ele. Né? Então se ele me tratou mal, então eu vou tratar ele mal também. Familiar, né? Então, mas quando o outro chega ruim, chega, né, o filho chegou da escola, chegou do colégio, oi pai, oi pai. Oi pai não, vem cá, dá um abraço no pai. O que foi, meu filho? Entra no quarto, abre a porta do quarto, vai lá, né? E aí, meu filho, o que foi? Né? O que está acontecendo? Ele vai ficar resistente por alguns segundos, mas daqui a pouquinho ele vai se abrir, ele vai se desmanchar pela presença e vai se abrir e falar, pai, não foi bom, a filha. Então, a gente tem que ser promotor desta comunicação. Pastor Eliseu, nós estamos no momento do intervalo, depois a gente vai falar como nós vamos comunicar, então, entre a família. Família forte com você.
Programa Família Forte de volta, querendo fazer você parar e pensar um pouquinho. Hoje nós estamos falando sobre um tema extremamente importante, que é a questão da comunicação na família. Quando você olha para o lado, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, como é que vocês estão interagindo? Qual tem sido a intensidade da expressão do sentimento de uns em relação aos outros? Como que isso tem acontecido? É que nós vamos estar falando agora, né, pastor Eliseu? É verdade. Nós temos que ser promotores dessa comunicação positiva, né? Promover a comunicação, promover as pontes, né? E não sermos edificadores de muros, né? Mas darmos o primeiro passo, né? Se ele não quer abraço, se ele não quer falar, mas se aproxime, estabeleça um contato com essa pessoa, estendendo a mão, abraçando e procurando saber o que está acontecendo. Em relação ao cônjuge, ao filho, e isso tudo com respeito, respeitando o espaço da pessoa, né, dando liberdade, mas não sufocando. Me fala, o que está acontecendo aí? Né? Mas não, dando tempo ao tempo, mas se colocando ao lado. Né? Se colocando ao lado, olha, eu estou aqui, conte comigo. Né? Conta com o pai, conte com a sua mãe, né? E isso é muito bom. Pastor, agora tem muitos pais que também não concordam com a forma do filho amar. Tipo, o pai quer receber um beijo, quer que conversa, e o filho está no momento dele, ele às vezes está na faculdade, chegou com um problema, e ele quer o tempo. Eu acho que esse tempo que a gente dá para o filho também é uma demonstração, é uma comunicação também, não é? É verdade, a gente precisa conhecer a forma dos nossos filhos serem, né? Como eles são. Cada um são de temperamentos diferentes. O meu filho, eu tenho um casal, o Samuel e a Ana. O Samuel está com 17, a Ana com 13, e são totalmente diferentes, né? Ele é mais introspectivo, ela é mais aberta, puxou a mãe, fala mais, é mais amorosa, e ele é mais fechadão. Mas todos eles têm a sua maneira de demonstrar amor e carinho. Então nós temos que ter uma percepção de entender como que ele demonstra amor, como que ele reage às nossas ações. Principalmente se eles também estão recebendo, que a gente pensa, essa é a forma que ele recebe amor. Mas será que ele está recebendo? Eu estou conseguindo transmitir? É legal, né, bebê? Sábado passado a gente passou uma experiência interessante, porque eu sou muito de pegar. Eu gosto muito de beijar meus filhos, beijo, abraço. E a minha filha mais nova, assim, ela é mais seca e tal. Aí ela chegou da rua e falei, filha, dá um beijo no pai, filha. E tal, pai, eu tô bem, tá? Um beijo em você. Aí ela fez assim, ó. Aí eu falei, filha, eu quero um beijo de verdade e tal. Aí passou e tal, eu fiquei quieto, achei ruim. Aí no outro dia cedo ela veio para a sala, nós estávamos juntos, e ela ficou lá muito tempo conversando. Mas conversando. E ele já não é muito de conversar, assim, sentar, não, ele está conversando, assistindo televisão, ele consegue, né? Tem pessoas que têm essa facilidade de concentrar em várias coisas. E ela queria o tempo para ela, né? Ela queria o tempo dele. E aí eu só dei uma olhada, meu bem. E ele Você entendeu. queria beijo ontem, mas hoje ela quer conversar, então vamos conversar. E a gente vai aprender. E isso é tão amor, gostoso, né? isso é maravilhoso. E a família cresce, né? A família cresce, é um ambiente positivo dentro do lar. O perigo é quando essas ações elas desaparecem, essas contribuições, eu preciso dar o primeiro passo, né? E, enfim, da reconciliação. Eu muitas vezes tive que pedir perdão para os meus filhos, pedir perdão para minha esposa diante deles, né? Reconciliar, olhar nos olhos deles, né? E conversar e expor, né? Dizer, não, eu errei, né? Mas eu te amo. Ou até mesmo nessa questão de colégio, de estudo, aquela pressão da família, do pai em relação ao filho. O filho fica preocupado, até bom eu falar nisso aqui agora, talvez um tema recorrente, da pressão escolar em cima do filho. Né? E às vezes o filho fala, poxa vida, se eu não tirar 10, se eu não tirar 9, e agora o que meu pai vai fazer, o que meu pai vai falar, a minha mãe vai brigar comigo e tal. Cria um afastamento. Não é? Então a pessoa vai. Barreiras que você falou. E você não, aquela coisa. Meu filho, olha, eu sou seu pai. Se você não tirar uma nota boa agora, se não for bem, eu vou continuar sendo o seu pai. E vou continuar te amando do mesmo jeito. É passar a identidade de amor, né? Né? Isso aí. Eu sou seu pai, isso aí eu quero que você cresça.
Mas saiba que não é uma nota negativa sua, não é um fracasso seu que vai diferenciar esse amor que eu sinto de você. Eu vou continuar te amando da mesma forma, né? Isso que gera na pessoa, no filho, segurança, autoconfiança. Ele fala, puxa vida, eu tenho um pai. É um amor incondicional. Incondicional. Né? Então, essa cobrança que a gente faz em cima dos filhos em relação a colégio, a trabalho, a tanta coisa, querendo resultado, né? E esquecemos o principal, né? Que é o nosso vínculo de amor, a nossa amabilidade e a nossa confiança. Essa questão da competição, pastor, é muito interessante porque hoje a gente cria uma competição entre os filhos, quem é o melhor, quem tira a melhor nota, isso tudo vai causando assim um esmagamento dessa relação. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos que a gente os aceita. Eu fui criado num ambiente assim muito de cobrança. Eu entendi que meus pais queriam mesmo que nós fôssemos bons alunos. E eles conseguiram, só que na realidade a gente fica com uma marca, né? E a minha rigidez foi algo assim que a Lívia ajudou muito a dar uma quebrada, porque a minha rigidez era muito grande. Eu não admitia, por exemplo, minha filha não ir na aula, só se fosse um caso assim. Aí já aconteceu dela ir para a aula com febre, eu dar uma Novalgina, a professora ligava e falou, sua filha está com febre. Né? Então, assim, aquela dificuldade de você se flexibilizar, né? Para isso o casamento é muito legal. Eu vejo assim que então a família tem que ter um objetivo. O objetivo é conexão. Conexão. É comunicação. Dessa conexão, né? Sadia, positivo. Senão você vai viver dentro de um ambiente fechado, como se você estivesse dentro de um hotel, com pessoas lá dentro, mas vivendo de maneira separada, sem nenhum vínculo. Né? Então, nós somos promotores, nós temos que promover essa comunicação positiva. Pastor Lisandro, nós estamos encerrando, nosso tempo já está bem adiantado, mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para a gente estar encerrando, né? E agradecer a sua participação conosco. Amém. Pastor Luiz, pastora Olívia, é um prazer estar aqui e dizer a você que está enfrentando os seus desafios dentro da sua casa, do seu lar, com o seu cônjuge, com seus filhos, que você busque graça de Deus e invista em você. Saiba que você, primeiramente você, né? Você é fundamental nesse processo, né? Então, a gente precisa melhorar. Não é o outro precisa, mas a gente precisa melhorar. A gente ministra um curso do MMI, Casados para Sempre, e diz, se eu melhorar, a minha família vai mudar. Então, que essa mudança aconteça dentro da gente, quebrando paradigmas, né? Como o pastor disse aqui, processos que fizeram a gente ficar rígido em relação à nossa convivência com o outro. Então, isso precisa ser quebrado, lapidado, e a gente vai melhorando. Então, invista em você. Procure ler bons livros, ouvir palestras, né? E procurar. Pega um feedback do outro. Meu bem, né? Eu preciso melhorar. Em que área? O que você acha que eu preciso? Né? Fale para o outro. Quais são os defeitos, as imperfeições, e vamos juntos. A gente vai melhorando sempre e à medida que isso vai acontecendo, a família vai ficando um lugar mais gostoso de se viver, um lugar de cura, um lugar de crescimento, sem dúvida alguma. Isso aí, família forte com você, nós agradecemos, pastor Eliseu, aprendemos muito, muito mesmo, e espero que você também, né, possa ter aprendido e que construa uma família forte, essa família que tem conexão, que tem como objetivo comunicar a conexão. Deus te abençoe, um grande abraço. Família Forte, o programa que veio abençoar a sua família.